Aquilo que era promessa em Jesus torna-se realidade. Manifesta o desejo de que a boa nova chegue aos pobres, que a libertação alcance os cativos, que a visão seja dada aos cegos, que os oprimidos possam ser livres, que a graça de Deus seja proclamada. Lucas vê em Jesus Cristo aquele pelo qual essas promessas puderam ser realizadas, o único capaz de libertar verdadeiramente o homem de suas misérias, cegueiras e escravidões, o único capaz de trazer a paz e proclamar o jubileu. Nos discursos e ações de Jesus, os pobres rejeitados têm vez. São valorizados, assentados nas principais cadeiras, respeitados, honrados e bem-aventurados. Por que essa importância? Aqui não se trata de salvação simplesmente pelo fato de ser materialmente pobre e socialmente desprezado. A questão é bem mais complexa. Tem-se dois polos importantes. O primeiro diz respeito ao fato de esses pobres sofrerem as consequências da ganância dos poderosos, tanto em campo político quanto no campo religioso de Israel. As lideranças eram corruptas. O segundo é que Jesus se apresenta consciente de sua missão, de sua identidade e da verdade que deve proclamar, e o faz com amor total, doação total de si, valorização de cada pessoa, respeito pela história de cada uma e consciente de que esses povos são chamados ao conhecimento do Deus verdadeiro através dele, que é a revelação absoluta tanto de Deus quanto do próprio homem. O grande desafio para quem se familiariza com alguém é conseguir depois enxergar nele o mistério de Deus. Esse é o grande risco de se tornar comum, misturar-se com o outro, ser um com o outro de tal modo que não se possa ver outra coisa senão um igual. Jesus Cristo assumiu, fez um de nós, familiarizou-se conosco, participou de nossas limitações, solidarizou-se conosco em tudo, menos no pecado que não é humano. Pecar e dizer não a Deus e à sua obra, especialmente ao ser humano. Esse grau de família que aumentou ainda mais com seus consanguíneos concidadãos. Esses certamente tinham dificuldade em ver em Jesus o mistério de Deus. Daí a necessidade que tinham de milagres, de coisas extraordinárias, mirabolantes, etc. Coisas que na verdade deturpam a fé. Ninguém deve criar força de milagres e espetáculos. Os milagres são sinais e não razão de ser da fé. Então duas coisas nesse texto indicam a rejeição a Jesus. O fato da encarnação e a busca por milagres. Quanto à encarnação, apenas viu em Jesus um simples homem incapaz de salvar a própria família, sem posição social digna, identificado simplesmente como filho de José. Para isso usava a expressão médico, cura-te a ti mesmo. Quanto à busca de milagres, era uma forma idolátrica daquele povo que levaria Jesus a se colocar como ídolo, traidor de sua verdadeira condição de obediência à vontade do Pai. Faltou naquele povo a busca pela verdade, a vitória sobre a lógica do mundo e o reconhecimento da presença de Deus. O texto nos convida a enxergar que ali reside a necessidade de sermos amigos de Deus, mas sem esquecer que Ele é o totalmente outro, o absoluto, o Senhor de todas as coisas, nosso Criador e Pai, Redentor e Santificador, razão de ser absoluta da nossa existência. Pois mais íntimo que ser do Senhor, mais envolvido nos seus mistérios estaremos. Por mais conhecimento que tenhamos dele, mais torna-se mais necessidade de conhecê-lo. Por mais que tenhamos penetrado no seu amor, mais e mais se abisma a necessidade de amá-lo e de ser amado. O caráter de mistério sempre existirá, pois Deus nos ultrapassa absolutamente. Os projetos de Deus não se realizam de acordo com a nossa vontade, mas segundo seus desígnios. A lógica de Deus é outra, e Lucas mostra isso com o exemplo da atuação de Elias e Eliseu a favor dos pagãos necessitados de misericórdia de Deus. Eles correram atrás, procuraram e encontraram dentro de Israel com os profetas de Israel, enquanto o próprio povo de Deus não foi concedido nada. Deus está circunscrito a um território, preso a alguma pessoa ou povo? Rejeitando Jesus, aquele povo está desprezando seu Salvador e ao mesmo tempo abrindo a porta da salvação para os pagãos, que reconhecerão a Deus por meio de seus profetas. A reação contra Jesus lembra a reação contra o profeta do Antigo Testamento. Indica não a verdadeira fé, mas a crença no ídolo construído segundo os parâmetros de forma pecaminosa dominadora de homem, que ainda não conseguiu dobrar-se ao Deus verdadeiro. Por isso fico furioso ao escutar a verdade proferida por Jesus. Enquanto o profeta fala em nome de Deus, por isso mesmo não pode mudar o seu discurso, o povo que é outra coisa segue outra linguagem, muitas vezes se deixa conduzir pela lógica do mundo. Muitos estão tão apegados a si mesmo e ao mundo que não conseguem mais enxergar o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus para a salvação de todos, mas não está sendo bem recebido pelos seus familiares. Desde o seu nascimento já não foi bem recebido pela humanidade, depois pelos familiares e ainda mais pela região da sociedade.
querem matar-lhe. Por essa situação passará tudo aquilo que se coloca à disposição da vontade de Deus. Quando vamos ter coragem de renunciar a nós mesmos? Quando vamos ser capazes, mesmo sofrendo, de abraçar a verdade ensinada por Jesus? Até quando continuaremos lutando por uma vida segundo a forma desumana do mundo, lançando por terra o dom de Deus? Até quando deixaremos profetas falando aos ventos? Até quando? Glória a vós, Senhor.